dar continuidade ao livro de Atos, que nós temos exposto sequencialmente. Hoje nós estamos seguindo adiante no capítulo 16. Eu vou tratar do texto a partir do versículo 27, mas apenas para que a gente possa entender melhor o contexto, eu quero ler com vocês a partir do versículo 25. Tá? Os versículos 25 e 26 já foram expostos na semana passada, né? Eu quero apenas lê-los para que a gente possa acompanhar melhor o contexto de toda essa história. Então, Atos capítulo 16, versículo 25 ao 34. Se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade. Se quiser acompanhar conosco aqui nas telas também, fique à vontade. Então vamos lá. O texto diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Bom, queridos, esse texto ele é bastante conhecido. Eu dei esse título de Uma Noite Emocionante, porque poderia muito bem ser um filme, esse relato bíblico, porque ele é um momento que inicia numa prisão escura, úmida, uma prisão da pior espécie que poderia existir, e termina num grande momento de alegria, de salvação, de bênção de Deus. Então, essa é uma noite que se transforma de um momento de extrema angústia e tristeza para um momento de grande felicidade. E eu queria que a gente pudesse dar uma olhada nesse texto com um pouquinho mais de cuidado, e depois disso, lá no final, eu queria compartilhar algumas aplicações desse texto com você. Então, inicialmente eu queria que a gente olhasse o texto, porque ele começa dizendo, olha, por volta de meia-noite, é o que a gente viu na semana passada, né? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Então, eles estavam presos, Paulo e Silas, os dois judeus da equipe, haviam mais pessoas na equipe, mas somente Paulo e Silas eram judeus, e eles então foram presos porque estavam pregando uma religião diferente, um judaísmo diferente, pregando o próprio judaísmo em Filipos. Não esqueçam que isso aqui está acontecendo durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e eles estão na cidade de Filipos. E aqui eles estão então presos. A prisão daquele momento era extremamente desumana. A prisão onde Paulo está é uma prisão provavelmente subterrânea, o que até é demonstrado pelo fato do carcereiro depois pedir luz, né, para poder enxergar Paulo, enxergar os presos. Era uma prisão úmida, eles estão presos a troncos e correntes, que eram presos às paredes e ao chão, então eles estão ali presos, ainda que não houvesse grandes esquemas eletrônicos de segurança como nós temos hoje, eles estão ali sofrendo, presos. Haviam sido maltratados, haviam sido açoitados, como era o costume de todos os presos.
Ou seja, eles estão ali por volta de meia-noite, eles tinham tudo para ter o coração agoniado, angustiado, revoltado contra Deus, eles poderiam estar se dizendo injustiçados pelo próprio Deus, por coisas muito menores. Nós, muitas vezes, dizemos para Deus ou questionamos aquilo que nós estamos passando, como se fosse uma espécie de injustiça, porque a nossa postura tem sido uma postura que merecia outro favor, ou merecia outra sorte. Mas aqui nesse caso, nós encontramos Paulo e Silas que estão presos por um único motivo. Eles estavam pregando o evangelho e foram presos por serem responsáveis pela libertação de uma moça que era dominada por demônios. Então, como essa moça produzia lucro aos seus senhores, eles foram então presos. E por volta de meia-noite eles estão cantando hinos a Deus. E olha que interessante, os outros presos os ouviam. E esse verbo ouvir aqui é um ouvir de dar atenção, de acompanhar o que estava acontecendo, de estarem atentos ao que Paulo e Silas estavam fazendo, que era cantar hinos ao Senhor. Nós não sabemos que hinos eram, mas certamente hinos que exaltavam ao Senhor e que chamaram a atenção dos presos, não apenas porque Paulo e Silas estavam presos e cantando, mas porque eles estavam cantando, glorificando ao Senhor. E aí o texto diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Em Filipos não era muito incomum que houvessem terremotos. Eles conheciam, não é nada novo, não é uma coisa que acontece pela primeira vez, mas acontece um terremoto muito violento, um terremoto que abala os alicerces da prisão. E quando fala de abalar alicerces, possivelmente ele esteja falando dos troncos e das correntes que eram presos à parede e ao chão, que por conta do tremor se soltaram. E agora, ainda que pudessem estar presos por grilhões, eles estavam soltos ali já da prisão. E imediatamente todas as portas se abriram, o que não era muito comum, não era muito difícil de acontecer durante um terremoto, porque eram apenas trancas, né? E as correntes de todos se soltaram. Então esse terremoto faz com que todos aqueles que estavam presos agora estejam livres. As portas estão abertas, os troncos e as correntes estão soltos, as correntes que estavam prendendo cada um se soltam também, e eles estão livres para poderem fugir. Esse era o contexto do que a gente viu aqui, até aqui a gente viu a semana passada. Agora, olha que interessante, o carcereiro acordou. Isso nos dá a entender que o carcereiro que estava na prisão estava dormindo, obviamente, mas ele estava na prisão. Né? A sua casa provavelmente era muito próxima. Normalmente os carcereiros tinham uma casa. Imagine você uma igreja com uma casa pastoral. Era mais ou menos uma prisão com uma casa para o carcereiro ali. Então é mais ou menos essa ideia. E ele vai então, ele acorda e, vendo abertas as portas da prisão, o que ele faz? Ele desembainha a sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. E por que ele faz isso? Por duas razões. Primeiro, porque o carcereiro era responsável pela segurança dos presos. E quando os presos fugiam, o carcereiro era pessoalmente responsabilizado por isso. E muitas vezes ele era responsabilizado de que forma? Ele era levado ao circo romano e ele era muitas vezes, como eram outros perseguidos, né? O carcereiro era jogado aos animais e servia de diversão como punição para o seu fracasso ali como carcereiro. Mas, ao mesmo tempo, os carcereiros que se lançavam sobre a espada eram considerados nobres, porque se compreendia que ele levava tão a sério que, ao fracassar, ele não encontrava a sua vida, não achava a sua vida valiosa, então se lançava sobre a espada. Por essas duas razões aqui, que parecem bastante claras para nós, né? A razão do porquê ele vai se jogar. E aí, olha o que acontece, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Provavelmente Paulo está na escuridão ali, isso fica bastante claro, e o carcereiro
já numa área um pouco mais iluminada, ou minimamente iluminada, que permitiu que Paulo, então, enxergasse o carcereiro fazer isso, desembainhar sua espada, e Paulo certamente sabia, conhecia o que era aquilo, o que aconteceria, o que o carcereiro faria. E ele grita: estamos todos aqui. E olha que interessante, o carcereiro pediu luz, então alguém deu a ele uma candeia ali, uma lamparina, e ele entra, e olha que interessante, ele entra correndo, ou seja, afoito, tremendo, e se lança, se prostra diante de Paulo e Silas. Aquela situação impactou tremendamente. Ele tem uma experiência ali de próxima morte. Ele estava pronto para se lançar sobre a espada e se matar, e agora ele está vendo essa situação ser revertida. Certamente houve ali um choque de emoções daqueles que a gente raramente experimenta na vida, e ao mesmo tempo o espanto, porque os presos estavam ali, por que aqueles homens estavam naquele lugar, por que eles não fugiram? É comum que o desejo de todos aqueles que estão presos e têm a oportunidade de fugir, fujam. Né? Não seria diferente aqui, ainda mais com toda a severidade das prisões romanas. Bom, diz que o carcereiro leva-os para fora, onde ele pode ter melhor luz e poder lidar com a situação, e pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Perceba aqui, irmãos, que há um impacto profundo do que aconteceu na vida desse carcereiro. O carcereiro não está perguntando sobre ser salvo da ira dos romanos, porque ele não seria, estavam todos os presos ali. Ele não está falando de uma outra salvação que não fosse uma conexão espiritual. Ele claramente compreendeu aqui. E olha que interessante, o que o carcereiro sabia? O carcereiro sabia por que esses homens foram presos. E por que eles foram presos? Porque eles estavam pregando a Deus. Um Deus, e não era aceito nas colônias romanas que novas religiões fossem ensinadas. E ele está ensinando algo novo, Jesus Cristo ressuscitado, que é Deus. E essa mensagem, então, era de conhecimento do carcereiro. Ele foi preso por conta disso. O carcereiro sabia. Ainda que o carcereiro não estivesse ali, estivesse dormindo, não estivesse ouvindo as músicas e canções, o carcereiro teve contato com Paulo e Silas, no momento em que eles foram presos, no momento em que eles vieram açoitados. Provavelmente o carcereiro supervisionou toda essa chegada e a prisão desses homens. E agora, ele vai lidar com esses homens numa situação onde eles poderiam ter fugido e não fugiram. E esse homem é tremendamente impactado. E ele, dentro dessa experiência de quase morte, essa experiência onde então ele, por um fio, por um momento, por uma fração de tempo, ele não perdeu sua vida, ele é impactado e faz a pergunta para Paulo e para Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para encontrar salvação? Possivelmente esse homem tinha em sua mente as religiões que ele conhecia, onde ele precisava fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Fosse ela o judaísmo, fosse ela alguma outra religião, e principalmente a religião do império, onde se adorava o imperador. Toda religião ela vai ter essa base onde você tem que fazer alguma coisa para merecer. E a resposta de Paulo e Silas é: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Essa expressão aqui, muitas vezes, ela é base para essa discussão, né, do batismo infantil, da salvação das crianças, né, como se fosse uma promessa. Mas a gente precisa entender que esse texto aqui ele não é construído como uma promessa. Paulo não está prometendo que se ele cresce, toda a sua casa seria salva por causa do que ele creu. Ele está dizendo que você deveria crer e que serão salvos todos, você e todos da sua casa, numa ideia que naquele tempo o homem era o líder do seu lar, inclusive espiritualmente, onde a religião que o homem abraçasse, a sua família toda abraçaria. É muito mais essa ideia. E claro, há essa ideia de que pela fé toda a família desse homem seria alcançada. É claro que há isso, é claro que Paulo está dizendo: se você crê, você, sua casa, vocês vão ser salvos.
mas não é uma promessa. É importante a gente pensar isso. E pregaram a palavra de Deus. Olha que detalhe, irmãos. Ele diz, creia e você e sua casa serão salvos. E aí eles fazem o quê? Pregam a palavra. Pela pregação da palavra, eles conheceram o Evangelho. A experiência que esse homem teve, não salvou, não causou salvação, não produziu salvação. Produziu impacto, produziu a compreensão da necessidade que ele tinha. Mas ele ouviu o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho foi pregado a ele e foi pregado a todos da sua casa. Porque todos da sua casa precisavam ouvir e crer. Não era uma salvação que vinha dele e que era garantida para os outros. Todos precisavam ouvir, todos precisavam crer. E eles pregam o Evangelho. Não há salvação sem pregação do Evangelho, irmãos. A salvação vem a partir da pregação do Evangelho. E o texto continua. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Esse texto aqui talvez para nós não pareça, mas ele originalmente é quase que um texto poético. Né? Há essa compreensão muito interessante de que as feridas são lavadas em água e que depois a água vai servir para batizar os homens. É claro que não é a mesma água, né? Mas seria essa a ideia. A água que lava as feridas é a água que produz o batismo, ou que é usada no batismo. É uma mostra poética do que aconteceu aqui. Esse homem, agora ouvindo o Evangelho, agora crendo, ele vai fazer o quê? Ele vai lavar as feridas desses homens. O que eram essas feridas? Eram os vergões que eles tinham no seu corpo por terem sido açoitados. E ele vai lavar essas feridas, esses vergões, especialmente nas costas, e ele vai então, logo em seguida, ser batizado. Ele e todos os seus foram batizados. Eu não vou, nas aplicações, falar sobre o batismo infantil, mas me permita falar duas coisas aqui sobre isso. A primeira é que, perceba que tudo isso está acontecendo aonde? Na prisão. Eles foram levados para fora de onde Paulo e Silas estavam presos, mas eles ainda estão na prisão. Ainda estão numa área mais externa, mas ainda estão na prisão. E ele lava as feridas e, ao mesmo tempo, na sequência, ele é batizado. Nós não podemos imaginar a ideia de um tanque aqui. A cidade não tinha um rio que cruzava a cidade. O rio passava por fora da cidade. Então, há muito, não vou dizer claro, né? Mas há muito indício aqui de que esse batismo não foi praticado por imersão, mas que foi um batismo praticado por aspersão. Então, há um indício muito forte aqui por não ter nenhum tanque ali para nada disso, tá? Agora, com relação a se crianças foram batizadas aqui, a grande verdade, irmãos, é que nós podemos suspeitar, mas nós não sabemos. Essa é a verdade. Porque ele e todos os seus foram batizados. O texto não diz em momento nenhum se esse carcereiro tinha crianças em sua família. É possível? É provável? É. Porque era muito comum que as famílias tivessem crianças. Mas nós não sabemos se esse carcereiro, de repente, só tinha filhos adultos. De repente, era apenas ele e a esposa, talvez a mãe dele, ou a sogra, ou alguém mais idoso que morasse junto. A gente não sabe. Então, não dá para usar esse texto para dizer que batizou, nem que não batizou. O que a gente pode dizer é o seguinte: se tinha criança lá, foi batizado. Está muito claro no texto. Se tinha criança nessa família, foi batizado. Tá? Mas não é nesse texto que nós nos baseamos para crer no batismo infantil. É numa teologia chamada de aliancismo que está em toda a Escritura. E não depende de um texto exclusivo. Esse texto pode defender? Pode. Mas ele vai defender sem ter base, sem ter plenamente certeza de que é isso, tá? Então, só como um parênteses aqui, para que a gente não deixe um texto muito usado sobre esse tema passar, né? Mas não é o nosso foco aqui, o nosso foco é outro. O texto continua dizendo assim: então os levou para sua casa. Olha só, agora, só depois de ter lavado as feridas, só depois deles terem sido batizados, agora
Então ele os leva para sua casa, possivelmente bem próximo da prisão, serve a esses homens uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que desfecho maravilhoso, né? Agora, Paulo ainda prisioneiro, ele não está livre, ainda prisioneiro, tanto que a continuação do texto é que vai falar da sua soltura, mas ele ainda prisioneiro, é levado para a casa do carcereiro, onde lhe é servido uma refeição, onde todo mundo ali se alegra pelo que Deus fez, pela graça de Deus, pela salvação do Senhor. Irmãos, é uma passagem lindíssima, riquíssima, uma passagem extremamente valiosa para o nosso coração. Uma passagem que tem tanto a nos ensinar. Nós poderíamos gastar nosso tempo nessa passagem por semanas, falando de cada um dos detalhes e da riqueza desse texto, da beleza do que Deus está fazendo aqui. Olha que interessante, sem templo algum, os homens transformam aquela prisão num templo de louvor e adoração a Deus. Num lugar fétido, úmido, um lugar de morte, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, os homens transformam aquele lugar num templo de adoração ao Senhor. Olha que beleza! Deus transforma uma noite sombria numa noite de alegria, numa noite de louvor. Paulo e Silas, que já estavam cantando hinos ao Senhor, não sem dor, não porque eles ignoravam a dor, mas porque sabiam quem Deus era, agora estão se alegrando pela salvação que o testemunho deles iniciou. Olha que coisa maravilhosa. Deus salvou, é claro que sim. Quando o carcereiro vem questionar, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ali nós já vemos uma ação do Espírito Santo conduzindo o carcereiro em busca da salvação, porque nenhum homem natural a deseja. Então é claro que ali o Espírito Santo já havia movido o coração desse homem em busca dessa salvação. Mas a noite que começa como uma noite sombria, uma noite de dor, homens açoitados, presos a um tronco, numa escura e úmida prisão, termina com uma quente refeição e uma grande alegria pela grande salvação que o Senhor realizou. Que noite fantástica. Sabe, essa aqui talvez seja uma das passagens que pode ilustrar o texto bíblico que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tinha choro aqui. Paulo e Silas estavam se alegrando, mas havia dor, havia sofrimento. Mas o Senhor sempre transforma isso em glória para o seu nome. A vida dos filhos de Deus, irmãos, é uma vida onde a dor e o sofrimento que estão presentes, elas têm o propósito de glorificar a Deus e de conduzir a situação para que o próprio Deus seja exaltado, para que a salvação seja conhecida, para que o Deus que salva seja anunciado. Eu queria, irmãos, compartilhar algumas aplicações dessa noite emocionante, algumas lições que ao mesmo tempo servem para guiar nosso caminho, para guiar nosso entendimento, para nos ajudar a lidar com um texto tão belo quanto esse. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria chamar sua atenção para essa realidade. A fé exige coragem dos que a professam. Irmãos, a coisa mais fácil que nós temos em nossa vida é sermos medíocres. O medíocre, apesar da palavra ter uma conotação pejorativa, medíocre é nada mais do que aquele que é na média, que é semelhante a todo mundo. E nós hoje temos uma tentação de sermos muito parecidos com aqueles que estão ao nosso redor. Só que a fé que nós professamos exige coragem para ser vivida. Exige coragem não só para ser anunciada, mas muito mais coragem para ser vivida. Paulo e Silas estão cantando hinos a Deus por volta da meia-noite, numa prisão, sofrendo dores, porque eles criam. E
e eles confiavam no Senhor que estava com eles, e eles sabiam que aquela circunstância não era definitiva na vida deles, por isso eles cantavam. De se ter coragem para professar, para viver a fé que nós somos chamados para crer, para ter. Irmãos, é muito fácil hoje uma fé que simplesmente fala algumas coisas bonitas, que simplesmente encoraja de uma forma até bela em muitos momentos, mas uma fé que não possui coragem, alguém que crê e não possui coragem para assumir e para viver aquela fé, é alguém cuja fé é nada mais do que um simples professar. É por isso que existem aqueles que são de uma religião e agora, até os evangélicos, existem os praticantes e não praticantes. O que é o não praticante? Não é só o que não vai na igreja. É aquele que diz que crê, mas que não tem coragem de assumir. Se ele não tem coragem de assumir igreja, que outra realidade da sua vida ele vai ter coragem de assumir? É muito difícil, mas o que eu estou falando não é assim, eu quero isso, eu faço isso. Não, não é tão fácil. É difícil realmente. Você já imaginou? Se coloque naquela situação de você ter sido preso por pregar o Evangelho, você estar anunciando a Cristo, ter abençoado alguém que foi liberto de demônios, e você é preso por isso, açoitado por isso. A gente não está falando de um tapinha na orelha, não. A gente está falando de ser açoitado com chicotes, de que deixam vergões e feridas que precisaram ser lavados ali. A infecção dessas feridas ali era muito comum. E para piorar a situação, você é preso a correntes, a troncos, a grilhões, numa prisão sem luz, uma prisão úmida, numa prisão sem humanidade, e você está lá. Você consegue imaginar qual seria a sua reação? Nós vemos tantas reações, irmãos, inadequadas para a nossa fé. Pessoas que no meio de uma crise financeira dizem: Senhor, eu não aceito isso porque eu contribuo, isso não está certo. Pessoas que no meio de uma crise familiar: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Pessoas que no meio de uma crise profissional falam: Senhor, o Senhor me colocou nesse antro de demônios, me tira daqui. Pessoas que lamentam tudo que está ao seu redor. Toda dor, ela é rejeitada e lançada sobre Cristo como uma injustiça. Senhor, eu não mereço passar por isso. Eu não deveria passar por isso. Como não, irmãos? O nosso Senhor passou por coisas piores. E nós não temos coragem de encarar a menor das adversidades da nossa vida sem murmurar, sem lamentar. É no momento das dores, das angústias, que a nossa fé é verdadeiramente provada. Não é no momento do churrasco, não é no momento onde as coisas estão boas, não é quando nós estamos conquistando os nossos sonhos, é quando nós estamos sofrendo, é ali que se tem que ter coragem de dizer: eu confio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Foi isso que Jó era um injustiçado. Nesse contexto que eu estou colocando aqui, é lógico, né? Não tinha nenhuma injustiça da parte de Deus, mas era um injustiçado no sentido de que, ao nosso olhar, nada ali faria com que ele sofresse daquele jeito. É claro que tinha todo o propósito de Deus, não há injustiça de Deus, mas nós consideraríamos o injustiçado como esses homens poderiam se considerar. Mas eles tiveram coragem de crer, coragem de professar o seu Senhor, coragem de confiar em Deus. Sabe, irmãos, eu tenho falado isso. A maior atitude de rebeldia que a nossa geração pode ter é confiar no Senhor. Essa é a maior atitude de rebeldia que nós podemos ter contra o sistema ao nosso redor, contra a sociedade ao nosso redor, é crer, confiar no Senhor e no meio das nossas mais difíceis dores, assumir que nós confiamos em nosso Senhor. A fé exige coragem, mas nós somos tentados a sermos medíocres, a anunciar uma fé que não impacta ninguém, que não faz nenhuma diferença,
Uma fé onde as pessoas falam para nós que, poxa, eu nem percebi que você era crente, você não é daqueles bitolados que os outros são. É claro que a gente entende todo esse contexto, mas muitas vezes eles estão falando isso porque a nossa fé é insossa. A nossa fé é sem sabor, ela não provoca sede. Quando Jesus diz que a gente é o sal da terra, uma das coisas que Jesus está dizendo ali é que a gente vai provocar sede. Quando a nossa fé não provoca sede por Jesus em ninguém, ela é insossa, ela é sem sabor, ela não serve para nada, senão para ser pisada pelos homens. Jesus disse isso tão claramente a todos os discípulos. Coragem, irmão, creia. Quem te chamou para crer te sustenta. Quem te chamou para crer está contigo todos os seus dias. Quem te chamou à fé é aquele que vai te capacitar a encarar todas as suas lutas. Tenha coragem de crer. A segunda lição, a segunda aplicação que eu queria compartilhar com vocês é que nada é grande o suficiente para impedir que seus filhos o adorem e o sirvam. Olha que interessante, irmãos. Quantas vezes nós estamos deixando de servir a Deus por limitações que nós estamos considerando grandiosas? Paulo e Silas nos envergonham nesse momento, porque eles estão passando por uma das noites mais sombrias. Eu não vou nem falar mais sombria da noite deles, porque Paulo teve tantas, mas eles estão passando por um momento tão doloroso, um momento tão difícil, e mesmo nesse momento de dor, eles estão adorando a Deus, eles estão louvando a Deus, eles estão servindo a Deus, quando eles pregam o Evangelho para aqueles homens. Eles não se esconderam atrás da sua dor, da sua luta, da sua batalha, mas eles continuaram louvando a Deus, e eles continuaram confiando no Senhor, e eles continuaram servindo ao Senhor. E muitas vezes a nossa dificuldade de servir, claro que nenhum problema deve ser minimizado, mas só quem passa por suas próprias dores é que sabe o quão doloridas elas são. Não é uma tentativa de minimizar a dor de ninguém, de dizer que a sua dor não é importante, não é nada disso. Mas é uma tentativa de te encorajar, de que essa dor, ela não tem poder para te impedir de adorar e de servir o seu Deus. Ela não é forte o suficiente para que você deixe de cumprir o teu chamado diante do Senhor. Não é. Ela só será se você a aceitar como grande o suficiente para isso, porque ela não é. Ela não é. A fé que o Senhor te concedeu, ela supera todas essas limitações que estão ao nosso redor. Todos nós as temos, irmãos. Ninguém tem a vida como se tivesse tudo resolvido. Todos nós temos nossas lutas. Uns têm lutas financeiras, outras lutas de horários, outras lutas familiares, outras lutas de saúde, outras têm lutas de todo o tipo. Todos nós as temos, mas nenhuma delas é capaz de nos impedir de adorar e de servir ao nosso Deus. Essa é a grande lição de Paulo e Silas para nós. Não é. Nós não precisamos permitir que as nossas lutas e dores nos impeçam de cumprir o chamado que Deus nos deu. Não precisamos aceitar isso. Ao contrário, no meio dessas lutas e dores, no meio dessa nossa fraqueza, é que a força de Cristo nos sustenta para servi-lo. Confie no Senhor, irmão. O Senhor que te chamou é o Senhor que te sustenta. O Senhor que te chamou, o Senhor que colocou nas suas mãos responsabilidades, colocou vidas nas suas mãos, colocou tarefas nas suas mãos, é Ele que vai te capacitar para que você as cumpra. Não é pela sua força, nem tampouco pela circunstância ao seu redor. Não é pela facilidade que a sua vida traz para que você faça isso, nem tampouco pela capacidade que você tem em si mesmo de fazer, é pelo Senhor. E quando nós reconhecemos que é pelo Senhor, nada é grande o suficiente para impedir que os seus filhos, que os filhos de Deus, o adorem e o sirvam. Nada. A prisão, as feridas, as correntes, nada disso impediram Paulo e Silas de cantar.
tampouco impediram esses homens de pregar. Você já percebeu que às vezes nós nos sentimos incapazes de pregar por causa das lutas da nossa vida? Às vezes, como é que eu vou pregar para o outro que Jesus faz coisas boas? Olha a minha vida, parece que o mundo está caindo sobre mim. Parece que desabou a montanha na minha cabeça. E aí eu vou pregar para o outro, confia no Senhor, o Senhor vai te dar paz. Mas meu mundo está explodindo. Olha o de Paulo e de Silas. Olha como estava o mundo desses homens. Qualquer pessoa que quisesse fazer uma chacota viraria para Paulo e Silas e diria: Paulo, Silas, pelo amor de Deus, olhem para vocês. Vocês estão todos machucados, que foram açoitados, vocês estão presos. Olhem onde vocês estão e vocês vêm falar de um Deus poderoso. Perceba, irmãos, no momento de grande dor, eles pregam o Evangelho. E na pregação do Evangelho, Deus traz salvação a toda uma família. Confie no Senhor. Se Ele te chamou, cumpra o chamado dEle. Sirva ao Senhor com alegria, adore ao Senhor, cante ao Senhor, louve ao Senhor nos momentos de dor, porque nada pode te impedir de fazer isso. Em terceiro lugar, a mensagem do Evangelho é recebida pela fé. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é óbvia. Não é óbvia na nossa sociedade, por exemplo. A nossa sociedade é uma sociedade com muitos traços do catolicismo sobre si. A nossa sociedade é uma sociedade onde muitas denominações carismáticas trazem sobre si toda a teologia católica. A nossa sociedade, ela foi moldada pelo catolicismo por muitos anos. E a gente acaba tendo, por causa disso, uma concepção natural de que salvação está conectado ao que eu faço. E muitas pessoas acham que o que fazem lhes torna apto à salvação. Quando esse carcereiro vai perguntar a Paulo e a Silas: o que eu devo fazer, senhores? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele pergunta o que eu tenho que fazer. Ele não pergunta como eu posso ser salvo, como eu alcanço a salvação, mas a pergunta é o que eu tenho que fazer. E essa pergunta é a pergunta do homem natural. Porque o homem natural, ele entende que deve ter méritos para alcançar a sua salvação. Mas você não deve ter, irmãos. Porque todos os méritos necessários para a sua salvação estavam em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele foi aquele que tinha, é aquele que tem todos os méritos para a nossa salvação. Nós a recebemos pela fé. Nós recebemos essa salvação, essa mensagem do Evangelho pela fé. E aí há um detalhe interessantíssimo que a Bíblia diz que inclusive a fé que nós temos vem do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos para receber a mensagem do Evangelho vem do próprio Senhor. É o Senhor que abre os nossos ouvidos à sua palavra. É o Senhor que ilumina nosso entendimento para que a gente compreenda. Quantas vezes, irmãos, você ouviu alguma coisa do Evangelho e você disse: é isso. E aquilo abriu sua compreensão de uma forma que você nunca tinha pensado. E de repente uma palavra mudou tudo. É isso que Deus faz pela fé. Nós somos salvos para as boas obras, não por causa das boas obras. O Senhor te salvou. E você se apropriou, você recebeu essa salvação pela fé. E agora que você foi salvo, o objetivo dessa sua salvação é que você realize boas obras. Obras que glorifiquem ao Senhor, que abençoem ao Senhor, que sirvam à igreja. Você não foi salvo pelo que você faz, e você não permanece salvo pelo que você faz. Porque se nós permanecêssemos salvos por aquilo que nós fazemos, nenhum de nós teria salvação. Porque todos nós pecamos. No nosso melhor dia, a gente peca. No melhor dia. Sabe aquele dia que você acorda e você vai tomar banho cantando louvores?
Sabe, tem dia que parece que você cantou e o anjo está subindo do seu lado, né? Fazendo ali o som e você canta. Ainda bem que é no chuveiro, né? Porque se te ouvissem cantando fora, até os anjos saem correndo, né? Mas aí você está lá cantando, e aí você tem o tempo lá, você vai fazer o seu devocional, abre as escrituras, lê um texto bíblico do Senhor, louvado seja o Senhor, é coisa bonita, e o Senhor fala ao seu coração, e você, parece que seus olhos se abrem para aquele texto, e você entende, diz, meu Deus, Deus é maravilhoso, Jesus é lindo demais, e aí você sai para trabalhar, dando bom dia para poste, bom dia para cachorro, passa o cachorro, oh, que coisa linda, você está naquele dia, nesse dia você peca, nesse dia, e mesmo que dê tudo certo o resto do dia, você peca. Não há, irmãos, o dia sem pecado. Não há. Não existe esse dia. O que existe é que todos esses dias são cheios da graça de Deus. Abundantes da graça de Deus. Nesses dias em que nós somos animados pelo Espírito, somos encorajados pelo Espírito, capacitados a pensar no Senhor durante o dia pelo Espírito. Esses dias, a graça ela é menos vista. Nos nossos dias mais sombrios, a graça superabunda sobre a nossa vida. Mas todos os dias, os nossos melhores dias e os nossos piores dias, a graça de Deus está sobre nós. É pela fé, irmãos. O que nós precisamos é crer de todo o nosso coração, crer com toda a intensidade da nossa alma, crer com tudo que nós somos e temos, crer. O restante, irmãos, Cristo realizou. Cristo realizou, Cristo satisfez a justiça, Cristo morreu em nosso lugar, Cristo se fez maldição para que nós não fôssemos feitos maldição, para que a maldição não fosse lançada sobre nós. O castigo que estava sobre ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Cristo disse, está consumado. É o Espírito Santo que lhe deu novo nascimento para que você pudesse enxergar o reino de Deus, entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. É tudo obra de Deus. Nós cremos. E graças a Deus que o Senhor nos concedeu o dom de crer, para que nós pudéssemos ter os olhos abertos e enxergar quão grande é o nosso Deus. Então pare, irmão, de querer merecer o favor de Deus pelo que você faz. O que nós fazemos porque Deus já nos salvou, porque Deus já derramou o favor sobre nós, e nós fazemos em gratidão, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja louvado. Nós não fazemos por absolutamente nada, porque Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo, nós recebemos tudo de Cristo, nas regiões celestiais, como diz Paulo aos Coríntios, quando ele diz, todos os dons e não falta nenhum dom a vocês. Nós recebemos tudo o que nós precisamos para viver. E o maior de todos os benefícios é a própria presença do Espírito Santo em nós. Não faça para obter mérito, porque isso ofende a obra do Senhor. Isso ofende a maravilhosa obra, a perfeita obra de Jesus. Faça para louvor da glória de Deus. Para louvor da glória de Deus, mas nunca por nada. Eu não entrego a minha oferta para receber mais. Eu não jejuo para que Deus se volte para mim. Eu não oro para que Deus satisfaça a minha vontade. Eu não sirvo a Deus para que Deus me veja e eu tenha algum tipo de benefício nisso. Todas essas coisas precisam ser para a glória de Deus. Em quarto lugar, irmãos, o Evangelho ele é poderosamente transformador. Você não pode esquecer isso, irmãos. Uma das características desse Evangelho insosso da nossa sociedade é que ele não transforma ninguém. Não transforma o caráter, não transforma o interior de ninguém. A pessoa chega como está e permanece como está. A pessoa continua crendo nas mesmas coisas, agindo da mesma forma, tendo o mesmo coração. Isso não é Evangelho. E sabe como é que nós medimos a transformação das pessoas? Pelo pior jeito possível. Se o irmão parou de beber, de fumar, se agora ele está botando uma roupinha
mais social, gravatinha. A gente mede por isso, pelo exterior, que é apenas o exterior. Mas o Evangelho, ele é transformador no interior. O caráter é transformado, a personalidade é submissa ao Espírito Santo. A vida da pessoa impactada pelo Evangelho nunca mais é a mesma. Olha o que acontece com esse homem, ele é impactado pelo Evangelho, o que ele faz? Vai cuidar das feridas de um prisioneiro, sem nenhuma responsabilidade de fazer isso. Depois, ele crendo, assume publicamente quem ele é batizado. E o que ele faz? Ele leva esses homens para a sua casa, prepara uma refeição, se alegra com eles. Olha que transformação. Alguém que está dormindo ali cuidando dos prisioneiros, e perto de se matar porque achava que os prisioneiros tinham fugido. Agora olha que transformação, irmãos. Levando para sua casa esses homens, fazendo uma refeição com eles, amando-os, se alegrando em Deus pelo que Deus fez. O Evangelho é transformador. O Evangelho transforma o coração daqueles que o recebem. Um Evangelho que não transforma vidas, ele é um falso Evangelho, ou ele nem é um Evangelho. O Evangelho precisa transformar vidas, transformar coração. O Evangelho precisa mexer com você. Se o Evangelho que você tem ouvido, irmão, te deixa confortável diante do pecado, ele não é Evangelho. O Evangelho precisa te incomodar o tempo inteiro. Como diz um pastor que eu conheço, a minha função como pastor é não te deixar pecar em paz. E a função do Evangelho é essa, meu. Você acha que o Evangelho é para você esteja andando na rua e diga coisa boa, sou filho do rei, olha só, coisa maravilhosa. Não. O Evangelho ele vai produzir isso também. Mas primeiro ele vai produzir aquele incômodo no seu coração. Ele vai produzir o confronto no seu coração. Ele vai produzir novo entendimento. Você vai perder o sono, se for necessário, compreendendo algo que lhe é escandaloso. Você vai olhar para o Evangelho e vai dizer, meu Deus, minha vida não é isso. Se o Evangelho não está produzindo isso, irmão, se você sai da igreja, vai para casa, se achando o último biscoito, bolacha, a gente é paulista, a última bolacha do pacote, você está no lugar errado, você está ouvindo o Evangelho errado. Se os louvores que você ouve, irmão, só falam de que você vai, eu vou receber vitória, eu vou receber vitória, eu vou receber vitória, eu vou receber vitória. Evangelho sem sofrimento, irmão, não é Evangelho. No mundo tereis aflições, é o que Jesus falou. Jesus não falou no mundo vocês vão ter só vitória. Ele falou no mundo vocês terão aflições. Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nem o caminho é você que escolhe. Esse Evangelho, irmão, que a gente faz o que quer, do jeito que quer, quando quer. Que o Evangelho que não ofende. Evangelho que não ofende, irmão, é autoajuda no Evangelho. O Evangelho tem que ofender. O Evangelho ofende nosso caráter deformado, ofende nossos valores deturpados, ofende a nossa compreensão errônea sobre a vida. O Evangelho é ofensivo mesmo. Por isso que Paulo fala que é loucura. Porque é loucura mesmo se submeter a essa realidade. Claro, loucura para os que estão se perdendo, né? Para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Poder de Deus fazer o quê? Para transformar. Não é como que se Jesus escolheu você e disse assim, ó, vem cá, agora você vai ser meu, mas está tudo bem, ó. Como eu quero que você seja meu, eu não vou pegar muito pesado. Então assim, umas coisinhas só assim, tá? Só 10%, não precisa dar mais que 90% é seu, tá? Só para você não ficar chateado, não ficar bravo. Fica com 90, olha, 90 é seu. Uma vez só na semana na igreja. Os outros 6 dias você faz o que você quiser. Só um dia na semana, tá bom. Vamos equilibrar aqui, né? Você anda comigo e eu também te dou uns benefícios. Se sofrer muito, ora lá que eu resolvo para você. Que evangelho é esse, irmão? Evangelho sem renúncia.
Evangelho sem dor, evangelho sem esforço, evangelho onde a gente só faz o que dá, onde a gente não consegue seguir adiante com o peito aberto, encarando as lutas. Não é evangelho. O evangelho que nós somos chamados para viver, ele é transformador. Ele tem que mudar a nossa vida. Ele tem que mudar a nossa história, ele tem que mudar nosso entendimento, ele tem que fazer nossa personalidade se submeter ao Espírito Santo. Esse negócio de que eu sou assim, se quiser seja assim, não é assim não. Esse temperamento seu vai continuar como ele é, a personalidade vai continuar como é, mas vai se submeter ao Espírito, irmão. Que negócio é esse? De que o que você é e acabou. Não, eu falo o que eu quero. Sabe se alguém quer ouvir? É você que quer falar, irmão. Ninguém quer ouvir você. Eu falo mesmo, eu falo na lata. Bom, vamos deixar para outros casos, que isso aqui é sério para mim também. Mas vamos lá. Eu estou falando, acho que para mim aqui nesse momento. Mas vamos lá, eu estou melhor. Estou um amorzinho agora. O Evangelho é poderosamente transformador, irmãos. Não aceite menos que isso do Evangelho. Não aceite. Se você aceitar menos do que um evangelho que te transforma, você está aceitando nada. Nada, é um placebo. Ele tem a aparência de evangelho, mas não é evangelho. Ele tem o rótulo de evangelho, mas não é evangelho. A vitória, a nossa vitória, ela vem de Cristo Jesus, ela está em Cristo Jesus, ela não está nas coisas. As coisas são graça dispensada de Deus para nos servir. E graças a Deus que nós temos sido abençoados pelo Senhor. Mas a nossa vida não é só vitória. A nossa vida é só Cristo. Seguindo o caminho de Cristo. E quando esse caminho nos levar a lutas e dores, é lá que nós vamos estar. Quando esse caminho nos levar a momentos de bonança, de alegria, de tranquilidade, de águas tranquilas, é lá que nós estaremos também. Mas estaremos em todos os momentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em último lugar, irmãos, para nós terminarmos, a igreja é o local onde Deus dispensa a sua bondade, graça e cuidado. Esse homem leva Paulo e Silas para sua casa. E aqui o que acontece, olha que interessante. A Bíblia vai tratar como igreja, e a cada momento em que o texto bíblico se desenvolve, né, à medida que os anos vão passando, o tempo vai passando, isso vai ficando mais maduro, aquele que crê em Cristo e que passa pelo batismo. Esse é o contado como igreja. No início da igreja ali, isso está menos claro, mas aqui em Atos 16 isso já está um pouco mais claro. E vai ficando mais claro à medida que a igreja vai amadurecendo. Aqui o que acontece? Esse homem crê, esse homem é batizado. Olha que interessante, Paulo prega o evangelho para ele. E sabe por que muitas vezes a gente hoje acaba tendo um curso para o batismo, né, que não era uma coisa necessária, para deixar isso mais claro, né, algo que ali era bem mais... Paulo apresenta de uma forma claríssima a ponto desses homens poderem ser batizados, dessa família ser batizada. E à medida que essa família é batizada, essa família agora é igreja. Essa família agora é povo de Deus. O que o povo de Deus faz? Vai cuidar de Paulo e de Silas. Vai ter comunhão, vai partir uma refeição, que na cultura judaica significava grande coisa, vai estar junto desses homens e se alegrar desses homens do que Deus fez. Agora eles que são igreja vão dispensar cuidado àqueles que estão em sofrimento. Olha que coisa bela. Eles estavam em sofrimento, compartilharam o evangelho, a vida daquele homem é transformada, e agora esses homens, igreja, essa família, igreja, vai cuidar daqueles em sofrimento. É assim que Deus faz, irmãos. A gente precisa dessa compreensão. Nós não fomos chamados para viver uma vida em isolamento. Nós somos chamados para viver uma vida em comunidade. E infelizmente, irmãos, alguns modelos de igreja têm maltratado tantos irmãos e as pessoas, que a vida em comunidade tem se tornado algo tão distante, tão utópico, tão longe de uma realidade possível.
porque ao sermos maltratados, nós temos dificuldade de nos abrir de novo. E aí isso vai sendo roubado de nós. Nós vamos sendo furtados dessa grande bênção, que é Deus dispensar seu cuidado, graça e bondade através da sua igreja. Isso é um princípio valioso demais para nós. A igreja é o local onde Deus dispensa sua graça, bondade e cuidado. A igreja existe para que cultue a Deus, a palavra seja pregada, mas para que também seus filhos sejam cuidados. Isso é parte do que a igreja é. Isso é parte do que a igreja precisa ser. E não importa quão distantes nós estejamos nisso, nós precisamos continuar acreditando e trabalhando e caminhando em direção a que isso se torne uma realidade. Nós não podemos desistir disso, porque é o que Deus faz. Deus usa a igreja como dispenseiro de cuidado, de amor, de graça. E é isso que Deus tem feito conosco. E nós temos sido extremamente abençoados por sermos igreja do Senhor, por pertencermos à igreja do Senhor, mas por sermos igreja, por sermos comunidade. Isso é um grande presente de Deus, irmãos. É claro que cada um de nós traz consigo sua história, né? E a história que nós trazemos nem sempre nos permite sermos tão abertos. Às vezes as circunstâncias que nós vivemos não nos permitem sermos tão abertos, sermos tão participativos. É verdade isso. Mas eu quero que você lembre disso, irmão. Quando você estiver em busca de graça, cuidado, bondade de Deus, a comunidade local é o lugar que você deve procurar para encontrar isso. Ah, mas eu estou procurando e não estou encontrando. Você precisa encontrar. É a igreja o local para isso. A igreja é o local onde você vai receber do Senhor graça, bondade, cuidado. Para que você possa ter tranquilidade, estrutura, alegria para servir. Outros receberão graça, cuidado e bondade de você, enquanto que você receberá graça, cuidado e bondade de outros. E esse círculo amoroso se torna para sempre. O que está sofrendo, compartilha, transforma, abençoa, e o abençoado cuida do que está em sofrimento, e o que está em sofrimento pode cuidar de outro. Esse círculo amoroso é sem fim, porque Deus vai dispensando graça, cuidado e bondade sobre todos nós. Ame sua igreja, irmão. Ame a igreja local, a igreja de Cristo. É o que há de mais precioso como instituição nessa sociedade, nesse mundo. O que há de mais precioso como instrumento de Deus. Muito maior do que qualquer pessoa que serve a Deus. É um conjunto de pessoas que servem a Deus. Ame a igreja, ame a igreja, ame a igreja de Cristo. Não somente sua igreja local, mas a igreja de Cristo. Ame-a, porque Deus a usa para que pessoas sejam cuidadas, amadas e servidas. Amém? Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos olhar para esse texto tão rico e sermos tão abençoados pelas lições dele para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, por tua misericórdia. Te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos por tua igreja, a igreja do Senhor nessa terra, que é instrumento de bênção. Te louvamos porque nada pode nos impedir de te adorar e de te servir. Te louvamos porque temos visto a tua salvação alcançar pessoas. Assim como carcereiro, nós temos visto inúmeras pessoas ao nosso redor sendo chamadas pelo Senhor para a fé. Que a fé que cada um de nós tem recebido, Deus, seja acompanhada de coragem para que nós a assumamos, para que nós vivamos como nós cremos para a glória do teu nome. Ah, querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor derrame sobre você a sua paz, que o Senhor tenha cuidado de ti, que o amor do nosso poderoso e grandioso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus hoje e para sempre.
Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe.